senhores, espero que estejam todos muito bem. Eu sou o Eduardo, professor de Biologia aqui do curso Aprenda Bem. E eu vim aqui trazer algumas informações aos senhores, às senhoras, sobre, digamos, o padrão atual do desmatamento no Brasil, aí as notícias das últimas semanas. E a partir disso, fazer uma análise com informações em gráficos, em artigos e documentos de órgãos de bastante confiabilidade, ok? Então, antes de mais nada, eu gostaria de chamar a atenção para vocês sobre por que é importante falar de floresta, né? O que isso impacta na sua vida? As florestas são verdadeiros tesouros ambientais, né? Regulam quantidade de água no ambiente, têm grande importância na manutenção das chuvas, ok? No equilíbrio da umidade de várias localidades aqui do Brasil, por exemplo. Então a floresta amazônica, conhecidamente, ela controla as chuvas, ela promove a formação de rios voadores que podem aí contribuir com chuvas no centro-oeste, sudeste até sul do Brasil, né? Então as florestas são tesouros, né? É a casa de muitas e inúmeras espécies e tem uma série de fatores que contribuem com a sobrevivência de animais, micro-organismos gerais e que no Brasil, e não é de hoje, e não é algo apenas deste governo, enfim, independente de governos, é um tesouro que não vem sendo cuidado, né? E não é de hoje, é de anos. Claro que atualmente a mídia tem mostrado muitas informações, eu também trouxe alguns recortes para mostrar para vocês, sobre o cenário atual, né? Algumas informações das últimas 2 ou 3 semanas, para vocês entenderem o que isso impacta diretamente na sua vida, né? O que as florestas contribuem para a nossa vida, para a nossa cidade, ok? Então, aqui eu peguei uma notícia aí de mais ou menos uns 10 dias atrás, né? Após reações, meio ambiente recua e manterá operações na Amazônia e no Pantanal. Isso aqui é uma situação que ocorreu em que o IBAMA meio que foi ameaçado e tal sobre a fiscalização de algumas áreas florestais e isso não pegou bem na mídia, enfim, teve muita revolta por órgãos não governamentais, pelas universidades e por isso a questão, né, do meio ambiente recuar aí e vai manter as operações de fiscalização na Amazônia. Porque foi dito em certo momento que não tinha recursos para a patrulha, para a fiscalização de algumas áreas bastante importantes, né? Então, veja, num momento em que falamos muito em desmatamento e queimadas, não ter dinheiro, ou pelo menos ser ventilado que não tem dinheiro para fiscalização, no mínimo soa bastante desagradável, né? Parece que não há uma preocupação com a causa, né? Exército sabia dos pontos de maior risco de devastação da Amazônia, mas falhou no combate. Ou seja, mostrando que a fiscalização, se não era boa, hoje também não está boa, né? Se em algum outro momento foi melhor, atualmente não está legal, né? Então mostrando que atualmente aí, o governo tem bastante falha também no que se refere aí ao controle do desmatamento, pelo menos a ciência dos pontos onde ocorre degradação ambiental. Não sei se vocês lembram esse ano, mas ocorreu alguns episódios lamentáveis de que o IBAMA conseguia lá fazer fiscalização, aprendia as máquinas de garimpeiros, são máquinas muito caras, colocou fogo num monte de máquina. O que o governo fez? Mandou embora, né, exonerou os caras lá dos que estavam relacionados a tal fiscalização, né? Então isso pega muito mal, aí, principalmente com comércio exterior, né? Porque na Europa, principalmente, existe essa onda verde de grande preocupação ambiental, de você comprar produtos de países que tenham preocupação ambiental e o Brasil não está passando uma imagem, e nem está preocupado também em passar uma imagem de um país que se preocupa com questões ambientais. Aqui também mais uma notícia aí, né? Desmatamento na Amazônia dispara de novo em 2020, né? Dados de satélite tiveram um aumento de 34% na derrubada da floresta nos últimos 12 meses. Assim, o desmatamento teve altos e baixos aí nos últimos 30 anos no Brasil.
e agora, nos últimos 2 anos em especial, está numa elevação, está numa crescente, dá a entender que está tudo liberado, né? Isso aí é um problema grave. Dados de satélite, né? Nós usávamos e utilizamos o DETER, que é um programa de monitoramento de desmatamento na Amazônia legal, em tempo real, e o PRODES, que também fica comparando imagens aí sobrepostas aí com um período maior de tempo. Elas são programas complementares que permitem você verificar quais áreas deveriam ter mais fiscalização ou não, entende? E aí você tem aí dados do projeto DETER, que mostra dados em tempo real aí no último ano, mostrando aí aqui a curva com a cor roxa, né? É a curva mais elevada aí do último ano, roxa e vermelhinha, né? Veja, são as curvas mais salientes, principalmente nos meses de junho e julho. Aqui também outro gráfico aí com base em dados desses programas, mostrando aí Pará, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso, né, áreas com maior desmatamento aí, em números absolutos, né, em quilômetros quadrados, mostrando que é a floresta amazônica sim o alvo atual. O Cerrado já foi bastante detonado, né, principalmente porque o terreno é plano ali e tal, solo fértil, né, uso para pecuária, soja. Agora a floresta amazônica, né, assim, muito ameaçada, mais do que a gente possa imaginar, seja com o desmatamento, seja com as queimadas criminosas que tentam limpar o pasto para facilitar a entrada das máquinas e a abertura de clareiras para cultivo de carne, né, para a pecuária. E olha só, uma Science, né, talvez a revista mais conceituada no mundo, um estudo mostrando aqui as maçãs podres do agronegócio brasileiro. Na Europa foi detectado, na Inglaterra, em alguns países, que a galera já está meio que rejeitando alguns produtos brasileiros, carne brasileira, porque verificando que boa parte da carne brasileira, por não ter alguns tipos de certificado ou comprovação, de que estariam sendo produzidas em áreas legais, em áreas planejadas e não em áreas de desmatamento. Fortes indícios e fortes registros citados nesse documento, nesse artigo, dizendo que nós estamos exportando carne proveniente de áreas desmatadas ilegalmente na Amazônia. Daí a galera lá fica sabendo e fala, então a gente não vai comprar. Então, mostrando assim, a minha ideia aqui é mostrar para vocês todos os prejuízos que nós temos com a não conservação da floresta, e já chegamos aí no que isso impacta diretamente aí na sua vida. E eu acho que aqui é o principal exemplo aí que você tem visto aí nos jornais nas últimas semanas. Pantanal pegando fogo, uma tragédia, inúmeros animais mortos, animais ameaçados de extinção, carbonizados. Então o prejuízo para a ciência brasileira, prejuízo para a biodiversidade brasileira. E você fala, e o que isso tem a ver com a Amazônia? Lembra que eu comecei falando de rios voadores? Existem inúmeros artigos, vários artigos, mostrando que boa parte das cheias do rio Paraguai, que é o que promove as inundações temporárias no Pantanal, tem forte relação com a umidade vinda da Amazônia. Então, se o desmatamento ele é acentuado, o que você percebe? Você tem menos quantidade de água transpirando pelos estômatos das folhas das árvores, e é uma corrente de umidade cada vez menor, cada vez menos chuva. É uma conta mais ou menos exata, né? Menos água transpirando, menos chuva formada. Então, assim, claro que você pode pensar, pode pesquisar, tem vários documentos também que mostram que já tivemos outros períodos de forte estiagem no Pantanal e aqui no estado do Paraná, enfim. Mas isso não é bom para a ciência você tratar isso como um fato isolado. E também não é bom você tratar como uma coincidência. Seria muito prudente tratar isso como algo relacionado a desmatamento, né? Veja, são muitos os indícios, né? Maior estiagem do estado do Paraná da história, né? Reservatórios batendo quase os 25%, Pantanal pegando fogo, região centro-oeste do Brasil, Brasília aí há quase 4 meses sem uma gota d'água, né? Então, assim, tudo é culpa do desmatamento da Amazônia? Não, não é isso. Mas eu estou dizendo que tem a sua parcela.
né? Então, para mostrar para vocês justamente essa questão, esse aqui são dados dos programas aí usados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrando o desmatamento na Amazônia na última década. As áreas em amarelo são áreas que foram comprometidas do que se chama Amazônia, né? E basicamente, pegar aqui esse gráfico, né? Taxas oficiais de desmatamento na Amazônia calculada pelo PRODES. Lembra que eu falei de dois programas, né? O PRODES e o DETER. Se vocês olharem aqui, acho que fica bem fácil vocês verificarem isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nos últimos 10 anos, nós temos a maior taxa de desmatamento. Ou seja, sim, o governo atual tem culpa no cartório, né? Porque é o maior desmatamento dos últimos 10 anos. Claro que nós tivemos, olha só, outros momentos da história do Brasil com desmatamentos, assim, revoltantes. Mas, se você considerar que nós tínhamos um certo padrão de redução de desmatamento, o que aconteceu agora? Estamos regredindo, né? Então, padrão aí assustador. E o que isso muda para você, né? Então, por exemplo, se você mora no estado do Paraná, se você mora na região da Grande Curitiba, talvez você esteja percebendo rodízios aí de água e tal. Ah, isso é culpa da Amazônia? Não sei, seria muito ruim da minha parte afirmar que é a culpa da Amazônia, o desmatamento da Amazônia, não é isso. Mas é para você mostrar que o ambiente, as coisas estão todas interligadas, né? O que você retira lá de cima, em algum momento resulta aqui embaixo. Sim, existem ciclos conhecidos de períodos de estiagem em várias partes do Brasil, né? Mas é muita coincidência, né? Você verificar períodos de grande intensidade de desmatamento com períodos de estiagem. A conta também pode ser feita por aí, né? Então cabe a nós aí ficar olhando aí, procurando mais informações e torcer que a chuva também venha logo. Por quê? Porque as queimadas do Pantanal não pararam, as queimadas na Amazônia não param e os períodos de estiagem continuam. Beleza? Tanto tentei mostrar para vocês que um padrãozinho aí dos últimos anos sobre desmatamento, os prejuízos e as relações entre desmatamento amazônico, queimada no Pantanal, de repente estiagem aqui no estado do Paraná. Beleza? Moçada, então é isso. Valeu, espero ter ajudado vocês aí na contextualização da coisa com relação ao que tem na mídia nos últimos tempos. Beleza? Valeu!